Pois é, não estava planejado, mas precisamos conversar. Afinal, segundo o Ricardo Martins, jornalista, se o Santos não vencer ou perder, pelo menos palavras dele, amanhã o jogo contra o América que é uma pedra no sapato histórica do Santos, o Santos deve trocar o seu treinador. Carille deve ser demitido e Antônio Oliveira, o português, que já trabalhou no Santos, foi auxiliar de Gesualdo Ferreira, estaria de volta dessa vez ao cargo de treinador. Eu tenho muito a falar sobre isso, mas antes dizer para vocês que, bom, amanhã o Santos joga contra o América e eu resolvi fazer aqui uma apostinha bem interessante lá na KTO. Dê uma olhada aqui. Minha cara tá bem na frente da aposta, mas assim, ó, aqui dá para ver. Eu tô apostando 5, ganhando 15, que a odd tá 3,14. Quais aqui são as questões? Para mim, o Santos ganha do América, mas o Santos não marca 3 gols. É 1 ou 2 gols no máximo. Uma vitória de 1-0, 2-0, 2-1. O Santos não tem feito muitos gols, o ataque não tem deslanchado. A defesa é aquilo lá, eu acho que é isso. Assim, o Santos ganha por 2-1, 2-0, 1-0. Esse é meu palpite e está pagando 3,14 agora, no momento que eu estou subindo esse vídeo lá na KTO. Então eu vou apostar aqui com vocês, ó. Vou meter 10. Para se eu ganhar, volta 31,42. Fechou. Apostei aqui 10 e é isso. Então aposte também lá na KTO, mas lembrando, valores pequenos, gente. Pelo amor de Deus, não vai comprometer tua renda familiar. É para se divertir isso aqui, não é para você viciar. Pelo amor de Deus, vai com calma. A KTO, inclusive, faz questão para que a gente possa dizer isso aqui, sabe? É muito importante que vocês tenham parcimônia na hora de brincar. Lembrando, ó, que a gente tem um cupom que é o FBoteco e você garante 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO, tá? Então, se está brincando em outra, está brincando errado. Vai lá na KTO, utiliza o nosso cupom. Você ganha 20% de bônus em cima da sua primeiro depósito ali para poder brincar e se divertir. O recado é esse, é para se divertir, tá? Se for virar loucura, não recomendo, tá bom? Então é isso, gente. Ó, o Ricardo Martins deu no seu canal, depois a TNT Sports reverberou a notícia de que Antônio Oliveira já estaria negociando com o Santos, teria o aval de Alexandre Galo e até mesmo, quem sabe, um sim do técnico para assumir o Santos, caso o Carille seja demitido amanhã, caso o Santos não vença o jogo, muita coisa pode acontecer, né? O Santos pode amassar o América e não ganhar o jogo e decidirem manter o Carille, né? De repente ganha, não jogando absolutamente nada e decidem trocar. Futebol é uma caixinha de surpresa, mas eu acho muito pouco provável que se o Santos ganhar o jogo, o Carille vá sair, porque segundo o próprio Ricardo Martins, o Marcelo Teixeira não quer trocar o Carille nesse momento. Ele tem medo de que uma troca faça o Santos despencar na classificação e então a culpa que tá nos ombros do Carille se tornar nas costas dele, né? Que ele que trocou o técnico, ele que escolheu o próximo técnico, então ser culpado por uma eventual tragédia que seria o Santos não subir. O que eu penso do Santos contratando o Antônio Oliveira? Primeiro que de tudo, assim, se eu já torço para o Santos, amanhã eu vou torcer muito mais. Porque eu prefiro o Carille ao Antônio Oliveira? Para mim são técnicos absolutamente similares. Talvez o Antônio Oliveira tenha alguns aspectos táticos mais bem, pelo menos teoricamente, mais bem elaborados do que o Carille, que é um técnico muito simplório. Mas ao mesmo tempo eu acho que o Carille tem uma melhor condução de vestiário do que o Antônio. Os jogadores gostam do Carille, a gente sabe quanto que é importante os jogadores correrem pelo técnico. No fim do dia eu acho 2 técnicos nota 5,5, tá? E por que eu vou torcer mais do que nunca amanhã? Porque, gente, se acontece um resultado muito ruim, o Carille é demitido, primeiro que isso já abala as finanças do Santos. O Santos tem que pagar uma multa para o Carille que equivale a 6 salários, né? Tem essa questão. Segundo, que... Bom, você vai ter que fazer um contrato com o Antônio Oliveira. Esse contrato seria até quando? Seria até o fim da Série B? Teria algum gatilho, como tem o contrato do Carille, caso o Santos suba para ele continuar? Porque a minha questão é a seguinte, independentemente de quem seja o técnico do Santos até o fim de 2024, nem Carille nem Antônio Oliveira têm a menor condição de dirigir o Santos em 2025. Não são nomes que o Santos precisa buscar para poder
começar um projeto ano que vem na Série A, uma vez que suba, tá? Então, o Carille, eu imagino que se ele continua, cara, o Santos aperta a mão dele e fala, Carille, tem o gatilho aqui de mais um ano de renovação, mas, cara, segue tua vida, segue teu rumo, subimos, novas receitas, a gente te paga a multa se tiver que pagar, ou se não, faz um acordo aí, e cada um vai para o seu caminho e o Santos pode pleitear, quem sabe, nomes mais interessantes, nomes de técnicos melhores. Estou falando do nome do Sampaoli, que, segundo a Gabriela Brino, topava negociar com o Santos, topava assumir o Santos em 2025. Tem muita gente que não gosta. Eu gosto muito do Sampaoli. Tem pontos negativos? Tem. Mas acho que os positivos são infinitamente maiores do que os negativos. E no Santos ele teve uma passagem absurdamente interessante, muito boa. O Santos jogou muita bola, não ganhou nada. É verdade, porque também o time era limitado. E dizer aí, não ganhou nada, para mim, assim, é você até, cara, querer entrar numa narrativa meio maluca, assim, de não reconhecer o que o cara fez, né? Pera um pouquinho. O cara fez o time jogar de uma maneira muito legal ao longo de todo o ano. Teve alguns percalços? Teve goleada para o Botafogo, teve goleada, acho que foi para o Ituano de 5, perdeu para o Palmeiras de 4-0 do Felipão, mas depois deu o troco na Vila Belmiro. Teve alguns problemas ali, teve eliminação de Copa do Brasil ali precoce para o Galo, eliminação para o River Plate do Uruguai, lá na Sul-Americana, numa época que a Sul-Americana era só mata-mata. Tudo isso é verdade. A não classificação no Campeonato Paulista, a partir de um jogo muito bom que o Santos fez, aquela semifinal contra o Corinthians, do próprio Carille. Então, assim, eu sei que tem muita gente que não gosta quando olha necessariamente pelos resultados, mas se você olhar o Campeonato Brasileiro, que para mim é o que mais importa, ele teve uma pontuação de campeão. É que o Santos pegou aquele Flamengo do Jorge Jesus, né? Então, assim, o Flamengo do Jorge Jesus que fez uma pontuação histórica no Campeonato Brasileiro. Então, o Sampaoli foi muito bem, sim, no Santos. Eu gostaria de ver o Sampaoli de volta no Santos Futebol Clube. Se daria certo ou não, depende muito também da pujança dos dirigentes de futebol do Santos. O Marcelo Teixeira vai topar escutar na orelha, encheção de saco, o tempo todo como o Pérez topou? Eu não sei. Eles têm que estar preparados para o pacote Sampaoli. Mas, ainda que não seja o Sampaoli, tem o Cuca na jogada. E assim, eu sou contra o nome do Cuca por uma questão mais ética aí tal, né? Mas assim, gente, o cara pediu desculpas, tá no mercado de trabalho, já trabalhou depois no Atlético Paranaense e foi o cara que levou o Santos para a final da Libertadores, né? É um trabalho, é um time mais... O Cuca monta times mais reativos, mais com liberdade lá na frente. O Cuca é muito mais técnico que o Carille e que o Antônio Oliveira, por exemplo. E aqui eu estou citando só 2 nomes. O Santos pode ir ao mercado internacional, tentar trazer um técnico interessante, argentino, a gente não sabe, assim, um mar de possibilidades pode se abrir a partir do momento que o Santos se classifica para a Série A. E com o Carille continuando até lá, é aperto de mão, tchau, obrigado e vamos para o próximo treinador. Agora, se você contrata o Antônio Oliveira, tem vários problemas aí. Primeiro, ele vai precisar conhecer o time na reta final, faltando o quê? 12 rodadas para acabar o campeonato da Série B. Isso, gente, é você arriscar. Você fazer isso de uma maneira muito desesperada, estamos fora da zona de classificação, precisamos de um gás novo aqui, precisamos de alguém que pelo menos seja um grande motivador, né? Vamos lá, vamos fazer a troca, mas essa troca é arriscada, porque ele não conhece o time do Santos, assim, conhece pouco, teria que implementar o trabalho com o campeonato rolando. E aí, assim, se ele vai muito bem, se o Antônio Oliveira supera muito o Carille, que também não é difícil, porque o trabalho do Carille na Série B é fraquíssimo. Se ele vai muito bem, o que acontece? A torcida e os dirigentes podem entender que ele é o cara para 2025. Veja, o Carille enganou todo mundo no Campeonato Paulista. Enganou todo mundo. E o que aconteceu? O que aconteceu é o que eu falei lá quando o Carille foi contratado. Uma coisa é o Carille jogar contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Botafogo, times que são protagonistas. Ele sabe se defender, sabe jogar no contra-ataque, já foi campeão assim. Outra coisa é o Carille na Série B, com o Santos sendo o time mais dominante, a principal folha salarial, que o Santos vai ter que jogar bola e se sobrepor com relação aos seus adversários, com pressão, marcando pressão lá na frente, tendo que atacar o tempo todo, tendo a bola consigo. O cara ele nunca foi um técnico capaz de montar times assim. Não adianta você trazer o Jair Ventura para jogar dessa maneira. O Santos fez isso no passado e se deu muito mal.
Não consegue, não é capaz. O Jair Ventura evoluiu muito como técnico, mas é um técnico de transição, um técnico que se defende para atacar em velocidade na transição, no contra-ataque. Então, tudo que a gente falou sobre o Carille está se comprovando. E uma vez que o Antônio Oliveira chegue e o Santos apresente um futebol melhor, suba, de repente seja campeão da Série B, de repente a opinião pública, os torcedores e os diretores podem achar, puta, achamos o técnico. Esse é o cara para 2025. Aí sabe o que vai acontecer? Vai chegar o Campeonato Paulista, o Santos vai enfrentar times melhores, o Santos vai cair na sua realidade de entender que fez uma escolha péssima, e aí para contratar um técnico para 2025 com a temporada rolando vai ser muito difícil. Uma coisa é você contratar o Sampaoli, como o Pérez contratou lá atrás no começo de temporada, dando pré-temporada para ele. Tempo para ele trabalhar. Outra coisa é você convencer um Sampaoli no meio de uma temporada. Entendeu? Então eu acho muito pouco provável que ele tope numa circunstância dessa. Então, mesmo o Antônio Oliveira indo bem, não é bom para o Santos porque ele não é o técnico ideal para 2025. E se ele for mal, significa ou que o Santos não subiu ou que subiu na Bacia das Almas, e ninguém quer isso. Então, assim, amanhã é torcer mais do que nunca para o Santos ganhar, para o Santos, para o Carille aí já sim, vir de 2 vitórias consecutivas, acabar com esse tabu aí de 4 jogos sem ganhar na Vila Belmiro, o time de repente joga um futebol melhor, e aí, se aquieta um pouco, vamos até o final do ano. Vocês sabem, eu já pedi a cabeça do Carille aqui várias vezes, mas o problema eu sempre deixei claro, quem é que vai vir no lugar? Uma vez que a gente tem a informação que vai vir o Antônio Oliveira, que assim, eu não estou falando que é nenhum técnico pífio, horroroso, mas é um técnico 5,5, gente. É um técnico 5,5. O Josa Novales brinca, fala, é o mais brasileiro dos portugueses. Porque tem ali a mesma característica e outra, não casa com a característica do Santos Futebol Clube. Né? Um técnico também muito pragmático, um técnico também que não é protagonista. O trabalho dele muito interessante ano passado foi no Cuiabá e como que o Cuiabá jogava. Olha o Cuiabá ele ia muito melhor fora de casa do que em casa. Por quê? Porque em casa tinha a bola e não sabia o que fazer com ela. Fora de casa era um time de transição e o Antônio Oliveira é muito bom nisso. Mais uma vez um técnico sem as características que o elenco do Santos precisa na Série B. Porque uma vez na Série A, se quiser trazer um cara de transição, tudo bem. O Santos não tem elenco para competir com o Flamengo, com o Botafogo, com o Palmeiras, até mesmo com Fortaleza, com esse time, não tem. Então, assim, você vai querer, numa dessas, você querer trazer um técnico de transição, numa circunstância dessa, tudo bem, eu até vou topar. Agora, numa Série B, que o Santos tem que ter a bola, tem que criar alternativas para furar os bloqueios, para criar circunstâncias de imposição para ganhar os seus jogos, você vai trazer mais um técnico que só sabe jogar no contra-ataque. Ah, não, Rodolfo, mas ele soube jogar, ele é um cara organizado. Não é. Nunca você se encantou na sua vida com o time do Antônio Oliveira. Não adianta. O cara não é nada no futebol para treinar o Santos, como não era nada o Odair Hellmann, como não era nada o Paulo Turra, como não era nada o Diego Aguirre, entendeu? Até quando o Santos vai manter essa mesma pecha de técnicos absolutamente pragmáticos? Até quando? Entendeu? Se é para trocar o Carille, o cara perdeu amanhã, não tem mais jeito, vou aparecer aqui pedindo a cabeça do Carille, etc. Pô, cara, tenta alguma coisa diferente. Eu digo mais, olha, não é a minha sugestão, mas até o Luxemburgo é melhor do que o Antônio Oliveira. Pegue, e aí você fala, você tá louco, o Luxemburgo tá acabado. Pega o time do Corinthians do Luxemburgo, e compara com o time do Corinthians do Antônio Oliveira. Compara. Tudo bem, são jogadores diferentes. O Antônio Oliveira pegou um elenco ali, já do Augusto Melo, que se desfez de muitos caras importantes. É bem verdade. Mas quando você olha para o trabalho, não que o trabalho do Luxemburgo no Corinthians fosse um suprassumo, não era, por isso mesmo ele caiu. Mas era um time competitivo. O time do Antônio Oliveira não conseguia ganhar em casa. O Corinthians tem uma das piores campanhas dentro de casa. Se o Corinthians vir a ser rebaixado, vai ser muito mais pela campanha do Antônio Oliveira do que pela campanha do Ramon Dias. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, assim, é uma loucura pensar nesse treinador. É uma falta de senso muito grande. É confiar isso. E aí eu quero saber, isso é indicação do Galo, que ainda segue prestigiado lá, depois de todas as cagadas? Isso é indicação do Paulo Brax, que se for, meu Deus do céu. Ou isso é indicação do próprio Marcelo Teixeira? Eu queria saber, porque não tem nada a ver com as características do Santos.
Então que o Santos ganhe amanhã, espante esse fantasma de ter que trocar de técnico, fique com o Carille até o final do ano e aí subir uma vez na Série A em 2025, possa apresentar um projeto para um técnico com as características do Santos, um técnico ambicioso. Que eu não estou falando para disputar título, porque o Santos tem uma receita muito inferior, mas assim, um técnico para montar um time competitivo, para que a gente volte a ter momentos legais. Estava conversando com um amigo meu ontem e falei, o Corinthians aí classificou no último minuto contra o Juventude, né? Quando foi o último momento de alegria nosso, a torcida do Santos? Uma classificação, algo foi. Sabe quando foi? Foi aquela semifinal de 2020 contra o Boca. De lá pra cá a gente nunca mais viveu um momento de puta glória. Teve as quartas de final esse ano contra o Red Bull Bragantino lá na Arena Corinthians, que eu estava, foi super legal, né? Enfim, mas assim, são momentos menores, de estadual e tal, não tem. O Santos está há muito tempo sem dar alegrias para o torcedor. A torcida santista merece um técnico que tire mais do elenco que tem. Até porque, por mais que eu fale de receitas aqui, é do Fortaleza, que hoje briga pela liderança, não vai ser campeão, já começou a ter sinais de queda. A folha salarial do Fortaleza é de 7 milhões. A do Santos é quase o dobro, na Série B. Então, assim, com um bom técnico, como os caras têm o Vojvoda, você consegue fazer um elenco muito mais competitivo. Você consegue, inclusive, melhorar os jogadores que você tem. Você consegue. Mas não dá para pensar desse jeito pequeno em Antônio Oliveira, em Carille, o próprio Luxemburgo. Eu não estou sugerindo o Luxemburgo aqui, não me compreendam mal. Estou dizendo que entre uma e outra, eu ficaria com o Luxa. Para vocês verem o tamanho do buraco. Mas vamos ver o que vai acontecer. Amanhã vai ter resenha pós-jogo. Amanhã, o jogo 4 da tarde. Assim que terminar, sento aqui e falo o que eu achei da partida, tá bom? Então, se inscreva aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para não perder nada. A gente vai se falando. Grande abraço. E até o próximo vídeo.